Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos e vou passar para vocês a correção do exercício avaliativo de variáveis de processo via vídeo. Vamos às questões. Na primeira questão dizia o seguinte, Um estudante que estava entediado em casa devido à quarentena resolve aplicar alguns conhecimentos adquiridos durante as aulas sobre variáveis de processo. Primeiramente, ele resolve pegar uma garrafa de água com capacidade para 2 litros de água, coloca ela debaixo de uma torneira e abre a mesma, registrando o tempo que leva para que a garrafa fique cheia de água. Esse procedimento foi feito em triplicata, e os tempos obtidos foram, em segundos, 32,68, 31,67 e 33,01. Primeiro item, a letra A. Calcule a vazão volumétrica média em litros por segundo e em metros cúbicos por hora. Primeiramente, vamos destacar algumas informações importantes. O volume, 2 litros. Os tempos, de 32, 31 e 33. Quer calcular a vazão volumétrica média e as unidades que tem que ser, litros por segundo e metros cúbicos por hora. Colocando ali, volume 2 litros. O tempo, Já que temos 3 medições e quer a vazão média, vamos fazer a média dos tempos. Somar os 3 e dividir por 3. Deu 32,45 segundos. Lembrando, vazão volumétrica é você pegar o volume e dividir pelo tempo. Portanto, 2 litros dividido por 32,45 deu 0,06163 litros por segundo. Aí, para transformar em metros cúbicos por hora, nós precisamos converter as unidades de volume e de tempo. Primeiro passar litros para metro cúbico. Lembrando daquela relação falada em aula, 1 metro cúbico é 1000 litros. Vocês podem recordar do tamanho de uma caixa d'água cheia de água, de 1 metro cúbico. Se eu tenho 2 litros e divido por 1000, eu chego a um volume de 0,002 metros cúbicos. E se eu pegar o tempo em segundo e dividir por 3.600, eu vou transformar o tempo em horas. Isso dá 9,014 vezes 10 a menos 3 hora. Fazendo a mesma conta de volume dividido por tempo, só que usando o volume em metros cúbicos e o tempo em horas, esse resultado dá 0,2219 metros cúbicos por hora. E daí a letra A está resolvida. Outra maneira de converter, mais fácil, Outra maneira de se resolver essa questão é montando uma conversão direta, dessas unidades. O que vai acontecer? Aqui, 0,06163 litros por segundo. Vou converter cada um separadamente aqui. Primeiro, transformando litros em metros cúbicos. Então, vocês podem ver que eu coloco metro cúbico aqui em cima, no numerador. E para cancelar a unidade, eu coloco litros embaixo. E aqui nesse espacinho branco, eu vou colocar a relação entre metros cúbicos e litros. Nós sabemos que 1 metro cúbico é igual, equivalente, a 1000 litros. Porque afinal isso aqui é uma fração que é equivalente a 1, porque o que está escrito em cima é igual ao que está escrito embaixo. Fazendo essa multiplicação, eu consigo cancelar litro com litro, e se eu pegar esse número e dividir por 1000, o resultado vai dar em metros cúbicos por segundo. Não é o que eu quero ainda. Preciso converter o denominador. Portanto, agora eu coloco horas embaixo, para trocar por esse, e segundo em cima para poder cancelar.
E a gente vai colocar a relação entre eles. Nós sabemos que 1 hora é equivalente a 3.600 segundos. Portanto, cancelando as unidades de segundo com segundo e multiplicando todo mundo, ou seja, pega esse 0,06163, divide por 1000, multiplica por 3.600. Vocês vão chegar no valor de metros cúbicos por hora de 0,2219. Resumindo, para converter de litros por segundo para metro cúbico por hora, eu multiplico por 3,6. 3.600 dividido por 1000 dá 3,6 multiplicando. Se a gente fazer o caminho contrário da conta acima, eu vou estar dividindo por 3,6. Aí a gente consegue converter rapidamente entre essas unidades. Aí, continuando a questão, na letra B, com o auxílio de um paquímetro, o estudante mediu o diâmetro interno da torneira e obteve um valor de 0,8 centímetro. Sabendo disso, calcule a velocidade em que o líquido escoa da torneira em metros por segundo e em quilômetros por hora. Dica: use o valor da vazão em metros cúbicos por segundo para o cálculo. Eu botei como que faz. Só divide o valor de litros por segundo, calculado na letra A, por 1000. Destacando informações. Diâmetro, 0,8 centímetro. Velocidade, vai ser calculado. E as unidades, metros por segundo e quilômetros por hora. E, usando a dica, eu peguei a resposta da letra A, 0,0163 litros por segundo, e dividi por 1000. Isso deu 6,163 vezes 10 na menos 5 metros cúbicos por segundo. Diâmetro 0,8 centímetros. Se a gente dividir por 100, vai ter a resposta em metros. Deu 8 vezes 10 na menos 3 metros. E com o diâmetro, nós podemos calcular área. Pi d ao quadrado dividido por 4. Fazendo a conta, lembrem, né? O diâmetro em metros, não esquecer de levar ao quadrado. Eu vou ter a área em metros quadrados. 5,026 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Empregando a equação da continuidade, que vazão volumétrica é igual a velocidade vezes área, já que eu quero a velocidade, eu isolo ela. Passo a área, que está aqui multiplicando, para o outro lado, dividindo. Fica a velocidade igual a vazão volumétrica por área. Colocando os valores, né? Vazão volumétrica 6,163 vezes 10 na menos 5 metros cúbicos por segundo, dividido por 5,026 vezes 10 na menos 5 metros quadrados. Olha o que acontece. Dá para cancelar 10 na menos 5 com 10 na menos 5. Já facilita a vida. E corto 1 metro quadrado aqui embaixo com 2 metros, né? E aqui é metro cúbico, sobrando apenas 1 metro. Isso deu 1,226 metros por segundo. Usando a relação de conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, que é da mesma maneira que foi feita do item anterior, até vocês veem essa conversão muito em aulas de física, né, primeiro ano, metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Se fizer o inverso, divide. Portanto, eu pego a resposta em metros por segundo, multiplico por 3,6 e chego em 4,414 quilômetros por hora.
Na C, continuando com a investigação, o estudante mediu a temperatura da água com auxílio de um termômetro e viu que a temperatura é de 74,48 graus Fahrenheit. De acordo com a tabela de densidade da água, em função da temperatura, que está abaixo, qual é a densidade dessa água em quilogramas por metro cúbico? E olha só a dica, interpolar os dados. Tem uma tabela aqui embaixo, né, com valores de temperatura e as respectivas densidades. Então, ó, temperatura 74,48 graus Fahrenheit. Se você olhar na tabela, está em graus Celsius, não é a mesma unidade. Você já sabe que tem que inverter. E a densidade em quilogramas por metro cúbico é o que eu quero. A tabela já está nessa unidade. E lembrando da interpolação. Vamos primeiro para a conversão da temperatura. Vocês têm as equações que foram passadas em aula. Temperatura em Fahrenheit, TF, igual a 1,8 TC mais 32. Se eu quero Celsius, eu primeiro passo 32 diminuindo, para depois passar 1,8 dividindo. Então ficou TF menos 32 dividido por 1,8. Fazendo essa conta, né? Você resolve a subtração depois a divisão, vai dar uma temperatura de 23,6 graus Celsius. Aí você olha para a tabela, poxa, não tem 23,6 graus Celsius. Realmente não tem, não vai ter ainda mais valores quebrados assim. Por isso que tem que fazer a interpolação. 23,6 é uma temperatura que está entre 20 e 25. Consequentemente, a densidade vai estar entre 998,23 e 997,07. Destacando os valores, ó, 20 está para 998, 25 para 997 e 23,6 está para X. Aí o que acontece? Vocês não podem fazer regra de 3. Por que não pode? Reparem na variação. Por exemplo, aqui do lado esquerdo. Vamos pegar quando está 5 em 5. 10 graus para 15 graus. É uma variação de 5 graus Celsius. Beleza, 5 graus Celsius. Agora vamos ver quanto que varia do lado direito a densidade, daqui para cá. Vocês podem ver que a variação é de 0,6. Até aí tudo bem. Porém, ao analisar a próxima linha, eu continuo tendo variação de 5 graus. Então espera-se que a variação aqui de densidade também seja de 0,6. Porém, não é. Olha só, se você pegar ali, agora a variação foi de 0,9. E se a gente fizer de 20 para 25, a variação deu de 1,16. Portanto, quando os dois lados da coluna dão variações diferentes, a gente não pode fazer regra de 3 em hipótese alguma. Tem que fazer a interpolação. Se por acaso variasse toda vez em 0,6 ou 0,9, enquanto aqui varia em 5, beleza, mete uma regra de 3 e está resolvido. Porém, como esses valores são medidas, né, experimentais, não vai ter uma proporção exata, nunca. Vai ter que fazer interpolação. Então vamos relembrar como que é a interpolação. A gente vai pegar no numerador o valor do meio menos o de baixo, e no denominador o valor de cima menos o de baixo. Fazendo isso, já coloquei com cores. Numerador em vermelho, ó, 23,6 menos 25, e do outro lado x menos 907. Voltando. E do outro lado x menos 997,07 dividido por de cima menos o de baixo, 20 menos 25,
E do outro lado, 998,23 menos 997,07. Então, resolvendo do lado esquerdo, ficou menos 1,4 dividido por menos 5. E do lado direito, x menos 997,07 dividido por 1,16. Aí o que você faz? Fazendo essa divisão aqui, vai dar 0,28 positivo. Aí passa esse 1,16 que está dividindo desse lado, está lá multiplicando. E depois eu pego esse menos 997 e passo para o outro lado positivo. Fazendo essa conta, vai dar 997,39 kg por metro cúbico. No próximo item, após obter o valor correto da densidade da água, qual seria a vazão mássica em quilogramas por segundo? Vamos ver as informações. Usando o valor correto da densidade da água, ou seja, o que a gente calculou no item anterior, vazão mássica e a unidade que eu quero, quilogramas por segundo. Então, colocando a densidade calculada no item anterior, 997,39, colocando a vazão volumétrica, 6,163 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. Escolhi essa pelo tempo está igual em segundo. E vocês podem ver que aqui o volume está em metro cúbico e o da densidade também. E entregando a equação também passada em aula, que para converter entre vazão mássica e volumétrica, eu uso a densidade. No caso, vazão mássica igual a densidade vezes a volumétrica. Fazendo a multiplicação, vazão mássica igual 997,39 kg por metro cúbico vezes 6,163 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. Olha o que acontece com as unidades. Corta o metro cúbico com metro cúbico. Sobra quilograma em cima, segundo embaixo. Fazendo a conta, eu vou ter 0,06147 kg por segundo. E, no último item, qual é a vazão molar da água em mol por segundo e mol por hora da água? E dei uns dados para vocês das massas atômicas do hidrogênio e do oxigênio. E ainda dica, use a vazão mássica que a gente calculou no item anterior em gramas por segundo. Portanto, vazão molar e as unidades que foram pedidas e usar a vazão mássica em gramas por segundo. E as massas atômicas, né, do hidrogênio e do oxigênio. Primeiro, convertendo a vazão mássica em gramas por segundo. Se ela está em quilogramas, eu quero que vá para grama, eu multiplico por 1000. Com isso, eu vou ter a vazão mássica em 61,47 gramas por segundo. Massa molar da água. Lembrando, H2O, né? 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Portanto, 2 vezes a massa atômica do hidrogênio mais uma do oxigênio. Vai dar 18,01528 gramas por mol. E para calcular a vazão molar, basta pegar a vazão mássica que a gente calculou no item anterior e converteu para gramas, né? E divide pela massa molar. Portanto, vai ficar 61,47 gramas por segundo dividido por 18,01528 gramas por mol. Cortando gramas com gramas, daí eu vou ter um valor de 3,412 mol por segundo. Como uma hora tem 3.600 segundos, que a gente viu na letra A,
pegar a resposta em mols por segundo e multiplicar por 3.600, eu vou ter em mol por hora. Aí vai dar 12.283,2 mol por hora. Com isso está resolvida toda a primeira questão. Questão 2. Continuando as suas investigações práticas, o estudante resolveu preparar umas soluções, utilizando como soludos o açúcar, sacarose, C12H22O11, e sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl, empregando água como solvente. Com o auxílio de uma balança de precisão, 4 casas após a vírgula. Determine a massa do soluto que deve ser pesada para as seguintes situações. Letra A, 50 ml de NaCl 5 gramas por litro. A B, 100 ml de sacarose 10 gramas por litro. C, 500 ml de NaCl 0,04 mol por litro. E D, 250 ml de sacarose 0,07 molar. E tem os dados das massas atômicas de hidrogênio, carbono, oxigênio, sódio e cloro. Informações. As fórmulas moleculares. 4 casas após a vírgula a resposta da massa do soluto. E para calcular a massa quando eu tenho concentração comum, aqui na esquerda está a equação do cálculo de concentração comum. Para achar a massa, passo o volume multiplicando, ou seja, massa igual a concentração comum vezes o volume. E para a concentração molar, aqui do lado esquerdo está a fórmula dela. Para isolar a massa, eu passo esses dois caras para cima, ou seja, massa igual a molaridade vezes massa molar vezes volume. E para a letra A, 50 ml 5 gramas por litro. Como o volume tem que usar em litro, a gente divide 50 por 1000, vai dar 0,05. Portanto, 5 vezes 0,05 vai dar 0,25 gramas. Na B, 100 ml 10 gramas por litro. Também, 10 vezes 0,1 vai dar 1 grama. Na C, meio litro, 0,04 molar de NaCl. Então, a massa molar do NaCl, né? Um sódio e um cloro vai dar 58,44297 gramas por mol. Pegando a concentração 0,04 mol por litro, multiplicando pela massa molar do cloreto de sódio vezes o volume, a massa vai dar de 1,1688 gramas. E na D, 250 ml 0,07 molar, que é a mesma coisa que mol por litro. Primeiro colocar a massa molar da sacarose, né? 12 vezes o carbono, 22 vezes o hidrogênio, 11 vezes o oxigênio, de 342,29744 gramas por mol. Fazendo essa conta, né? Concentração, massa molar, volume, deu 5,9902 gramas. E na 3, o estudante planejou tudo. Ele foi para a cozinha para fazer o experimento. Só que ele viu o quê? Ele não tem uma balança de precisão igual do laboratório. Tem uma balança simples, que mede até 2 casas após a vírgula. Então ele já não vai ter uma precisão muito boa. E, além disso, devido a esse tempo que a gente está em isolamento, né? Vocês tiveram poucas práticas no laboratório, não tem uma prática ainda muito boa para pesagem, né? Então, por esses motivos, olha as massas pesadas para cada uma das soluções. Não foi exatamente os valores que a gente calculou. Foi um pouquinho diferente. 0,24 gramas de cloreto de sódio para A, 1,04 gramas de sacarose para B, 1,18 de NaCl para C e 6,04 de sacarose para D. Aí o que quer que seja feito? Vocês vão recalcular as concentrações das soluções da questão anterior, com precisão de 4 casas, após a vírgula na resposta final. Então, destacando o que aconteceu, né, na parte prática aí do estudante,
e pedindo para recalcular as concentrações das soluções da questão anterior. 4 casas após a vírgula na resposta final. E lembrando das fórmulas de concentração e das massas molares que a gente já fez na questão anterior. E os volumes das soluções para cada um dos itens. Da letra A, pegando a massa 0,24 dividindo por 0,05, deu 4,8 gramas por litro. Nesse caso, como deu redondinho, se colocou só 4,8, tudo bem. Na B, também era concentração comum, massa 1,04 dividido pelo volume 0,1, 10,4 gramas por litro. Na C, era concentração molar, portanto, a massa 1,18 dividida pela massa molar do cloreto de sódio e o volume, arredondando para 4 casas, fica 0,0404 mol por litro. E na D, a massa 6,04 dividido por massa molar e volume. Também, fechando para 4 casas, deu 0,0706 molar. E com isso está resolvido o exercício avaliativo de vocês. Então, qualquer coisa vocês pausem o vídeo, olhem novamente, puxam, né? Confiram todas as dúvidas, se bem que eu passei um feedback para vocês de cada questão, talvez já tenham entendido. Vejam com atenção, né? Quaisquer dúvidas, vocês mandem uma mensagem, dão uma perguntada, né? Para vocês verem se tiveram erros ou de desatenção, ou nervosismo, alguma coisa, deixou de ler alguma informação, né? Passou batido, às vezes isso acontece, não se preocupem, né? É normal. Ou algum erro de entendimento, não entendi o conteúdo. Isso é muito importante vocês fazerem essa autoavaliação para poder tirarem dúvidas e crescerem e aprenderem com o assunto. Para daí, quando chegar na recuperação paralela, vocês arrebentarem. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição. Até mais!